Oi, hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais importantes e, olha, mais poderosas de toda a ciência, a teoria da evolução. É ela que nos dá a chave para entender a variedade incrível de vida que a gente vê por todo lado. E tudo começa com uma observação que parece simples, mas é super profunda. Na natureza, nada fica parado no tempo, nada é estático. As populações de seres vivos estão sempre se transformando. E aí vem a grande pergunta, né? O que é que causa essa mudança toda? Qual é a força por trás dessa transformação sem fim? É exatamente isso que a gente vai desvendar agora. Para a gente entender isso na prática, vamos começar com um exemplo que todo mundo viveu de perto nos últimos tempos. Sabe por que sempre aparecem novas variantes de vírus? A resposta é evolução acontecendo bem na nossa frente. Antes de mais nada, vamos só alinhar os ponteiros. O que é um vírus? Pensa nele como uma maquininha microscópica de fazer cópias. Ele não consegue se reproduzir sozinho de jeito nenhum. Ele precisa invadir uma célula, seja nossa ou de outro ser vivo, e usar a estrutura dela para se multiplicar. E é aqui que o processo fica claríssimo. O material genético de um vírus, o manual de instruções dele, é muito instável. Toda vez que ele faz uma cópia, podem acontecer pequenos erros, as chamadas mutações. A maioria não serve para nada, mas de vez em quando, uma dessas mutações dá uma vantagem para o vírus. O ambiente, que no caso somos nós, nosso sistema imunológico, as vacinas, acaba selecionando, sem querer, as variantes que conseguem infectar e se espalhar melhor. É a seleção natural em altíssima velocidade. Mas essa ideia de mudança e seleção não surgiu do nada, claro. Para entender a origem disso tudo, a gente precisa voltar lá no século XIX e embarcar numa viagem com um naturalista britânico chamado Charles Darwin. Por muito tempo, a ideia que dominava era o fixismo. O pessoal acreditava que as espécies foram criadas exatamente como são hoje e que nunca mudaram. Mas aí veio o iluminismo e a ciência começou a buscar explicações mais racionais. Naturalistas como Lamarck já falavam que as espécies se modificavam. Mas a grande virada de chave veio mesmo em 1859, quando Darwin publicou A Origem das Espécies e apresentou um mecanismo para explicar como essa mudança acontecia. E o que botou a cabeça do Darwin para funcionar de vez foi uma viagem épica de 5 anos que ele fez ao redor do mundo no navio Beagle. Ele observou uma variedade absurda de plantas, de animais, especialmente lá nas Ilhas Galápagos. Foi lá que ele percebeu um padrão. Parecia que cada espécie era perfeitamente adaptada para o seu cantinho no mundo. E ele ficou com a pulga atrás da orelha. Como isso aconteceu? O clássico exemplo da girafa ajuda a gente a entender a diferença crucial entre as ideias. Lamarck achava que a mudança era por esforço. A girafa esticava o pescoço para comer, esse pescoço ficava mais longo e ela passava essa característica para os filhos. Já a sacada de Darwin foi outra. Ele disse, não, peraí. Já existia uma variação natural na população. Tinha girafa de pescoço mais curto e de pescoço mais longo. As que por acaso nasciam com um pescoço um pouquinho maior, conseguiam comer mais, viviam mais tempo e por isso deixavam mais filhotes que também tinham um pescoço longo. A mudança não foi intencional, foi uma consequência do ambiente. É uma diferença sutil, mas que muda tudo. Beleza, a gente já viu a ideia geral e quem foi o grande nome por trás dela. Agora, vamos entender o como. Quais são as peças, as engrenagens que fazem essa máquina da evolução girar? Bom, tudo começa com a variação genética. Pensa nela como a matéria-prima da evolução. Se todos os indivíduos de uma espécie fossem cópias idênticas, não haveria nada para a seleção natural escolher. Essa variedade vem principalmente das mutações, aquelas mudanças aleatórias no DNA, e também da reprodução sexuada, que funciona como um grande embaralhador de genes, criando combinações sempre novas. E como essa matéria-prima é moldada? Através de um processo bem lógico. A seleção natural funciona assim, em 4 passos. Primeiro, variação. Numa população de besouros, tem alguns mais claros e outros mais escuros. Segundo, seleção. O ambiente entra em jogo. Digamos que os pássaros enxergam melhor os besouros claros no solo escuro. Terceiro, reprodução. Os besouros escuros, por serem menos caçados, sobrevivem mais e deixam mais filhotes. E quarto, a herança. Eles passam os genes da cor escura para frente. Geração após geração, o que acontece? A população de besouros fica cada vez mais escura. A natureza simplesmente favorece o que funciona melhor naquele lugar, naquele momento. Essa ideia é tão fundamental, mas tão fundamental, que essa frase de um geneticista famoso, Theodosius Dobzhansky, resume tudo perfeitamente. A evolução não é só mais um capítulo da biologia, é a linha que costura tudo, que conecta a genética, a ecologia, tudo.
E claro, se a evolução conecta toda a vida, ela também é a chave para a gente responder a pergunta mais pessoal de todas: de onde nós viemos? Vamos usar essa mesma lente poderosa para olhar para a nossa própria história. A nossa história começa na África, há milhões de anos, quando nossa linhagem se separou da dos outros grandes primatas. E foi uma jornada em tanto. Nossos ancestrais foram os primeiros a andar sobre duas pernas. Depois veio o gênero Homo, que aprendeu a fazer ferramentas de pedra. E, finalmente, há cerca de 200 mil anos, surge a nossa espécie, o Homo sapiens, com esse cérebro super desenvolvido que nos caracteriza. E cada um desses passos foi uma adaptação que nos deu uma vantagem. Andar em pé liberou nossas mãos para criar ferramentas. O controle do fogo nos permitiu cozinhar, extraindo muito mais energia da comida. E essa energia extra foi o combustível para o desenvolvimento do nosso cérebro, a nossa ferramenta mais poderosa. Isso tudo nos traz de volta para o agora. Tá, mas por que entender de evolução continua sendo tão importante hoje, no século XXI? Primeiro, é fundamental corrigir uma ideia errada muito comum. Evolução não é uma escada de progresso que leva a seres superiores. É muito mais parecido com uma árvore imensa com milhões de galhos. Cada galho é uma solução diferente para o desafio de sobreviver. Nós, humanos, somos apenas um desses galhinhos nessa árvore da vida gigantesca. E essa compreensão tem aplicações muito práticas e vitais. É o pensamento evolutivo que nos ajuda a combater bactérias resistentes a antibióticos, a desenvolver vacinas mais eficazes e a rastrear como um vírus se espalha pelo mundo. Não é um conceito abstrato, guardado num livro. É uma ferramenta que a gente usa todo dia na medicina, na agricultura, em tudo. E a gente termina com essa provocação. A evolução não é algo que aconteceu no passado e acabou. Ela está acontecendo agora, mudando toda a vida na Terra, inclusive a nossa. Pensar nisso nos lembra que fazemos parte de um processo dinâmico, uma história que ainda está sendo escrita.